Já tá todo mundo agitado, já todo mundo já sacudiu, já mexeu, já balançou. Agora eu vou contar uma história para vocês, que é a história das histórias, tá bom? História das histórias. É, a história das histórias, porque é o seguinte, o nome dessa história é o baú das histórias. E essa história conta de onde vieram todas as outras histórias que a gente costuma contar. E ela começa assim, ó. Há muito tempo atrás, lá no continente africano, dizem que existia uma tribo em que os mais velhos eram responsáveis de contar as histórias para os mais novos, principalmente para que quando eles partissem, as histórias continuassem povoando a terra. Lá vivia um homem bem velho, bem cansado, bem magro, que se chamava Anansi. Anansi, na língua daquele povo, significava o Homem-Aranha, porque no caso ele sabia tecer com cipós da floresta. E ele era o velho contador de história daquele povo. Todas as noites as pessoas já preparavam a fogueira na área descampada e ficavam todos assim sentados, ansiosos, esperando as histórias do velho Anansi. Mas um dia ele ficou preocupado, porque ele já tinha contado todas as histórias que ele conhecia. Aliás, como que ele iria, no caso, contar a história daquela noite, se todos já sabiam todas as histórias que ele possuía? Foi então que, preocupado com as pessoas, preocupado em não repetir as histórias, ele lembrou que em uma das histórias que ele contava, falava do baú das histórias, e que esse baú das histórias ficava lá no céu, e que o Deus do céu era o detentor do baú das histórias. Mas ele achava que, por ser só uma história, sendo contador de histórias, aquilo poderia ser verdade. E como ele já sabia que estava próximo de acontecer a hora de as pessoas se reunirem para ouvir as histórias, ele foi ao mato, pegou cipós, e como seu nome dizia, Homem-Aranha, ele teceu uma escada de cipós. E a escada foi até o céu, sumiu por entre as nuvens. E o velho Anansi, mesmo velho e fraco, cansado, subiu aquela escada imensa e sumiu por entre as nuvens. Quando ele chegou lá no céu, foi recebido por outros deuses menores que começaram a vaiá-lo. Não acreditavam que ele, por ser velho e cansado, pudesse pagar pelo preço, pelo baú das histórias. Então, ele, ciente do seu compromisso, da sua responsabilidade de contador de histórias, foi até o Deus do céu falar com ele para saber o preço pelo baú das histórias. E quando ele chegou diante do Deus do céu, o Deus do céu pegou e disse para ele: você está de fato disposto a pagar o preço pelo baú das histórias? E ele disse sim. E qual o preço? Ele disse: primeiro, você vai ter que prender o sebo, o tigre que devora qualquer homem que encontra pela frente. Depois você terá que prender Imporo, o marimbondo que pica como fogo. E no final vai ter que trazer para o céu Moatia, a deusa que nem um homem e nem um deus jamais viu. O Anansi, sabendo da sua responsabilidade de contador de histórias, desceu pela mesma escada de cipós até a terra. Mas ele já vinha pensando no plano. Foi então que ele lembrou que o sebo, o tigre que devorava qualquer homem que encontrava pela frente, gostava muito de brincar com suas presas antes de devorá-la. Então, o velho Anansi, com vários cipós, chegou junto de Ozebo, que estava nessa hora procurando alguma coisa para comer, e disse: Ozebo, eu estava à sua procura. E Ozebo disse: você estava me procurando? Logo eu que estou procurando algo para comer? E ele disse: sim, eu estava procurando porque trouxe uma nova brincadeira. E Ozebo pensou: ora, mas eu conheço todas as brincadeiras. Vou fazer o seguinte: vou aprender a brincadeira deste velho, e assim que ele me explicar a brincadeira, eu vou e devoro ele. Não terei muito trabalho. E Anansi pegou e disse: você quer saber qual é a brincadeira? E Ozebo disse: sim, homem, me conte. E ele disse: vamos fazer o seguinte: nós vamos amarrar os braços ou a pata do outro, e aquele que conseguir se libertar mais rápido será o vencedor. Você não pensou que, por ser esperto, por ser um tigre que devorava qualquer homem que encontrava pela frente, conseguiria se libertar muito rapidamente?
E ele então se colocou para ser o primeiro. Vamos fazer o seguinte: você me prende primeiro, e aí depois eu prendo você. Só que tudo fazia parte do plano do velho Anansi. Então ele pegou, Ozebo deu as patas dianteiras e traseiras, e então o velho Anansi começou a amarrar e deu tantos nós, mas tantos nós como cipós, que passaram 3 horas. E Ozebo não conseguiu se soltar. Quando Ozebo pediu para o velho Anansi libertá-lo, ele disse: você não será liberto, porque você agora faz parte do preço pelo baú das histórias. E assim, o velho Anansi conseguiu a primeira parte do pagamento pelo baú das histórias. Tinha aprendido Ozebo, o tigre que devorava qualquer homem que encontrava pela frente. Agora ele tinha que prender Emboro, o marimbondo que picava como fogo. Ele então lembrou que a chuva é ácida e que a água da chuva, por ser ácida, destruía as asas do marimbondo. Então ele pegou uma bilha, foi até o rio, encheu a bilha com água, pegou uma folha de bananeira, jogou água sobre si e depois começou a jogar água da bilha sobre o ninho de Emboro, o marimbondo que picava como fogo, e começou a gritar: está chovendo! Está chovendo! E os marimbondos, ouvindo o grito de chuva, começaram a fugir. Foi então que o velho Anansi disse: olha, escondam-se aqui na minha bilha, vocês estarão protegidos. E os marimbondos foram entrando todos, de um por um. Quando passou o último Emboro, marimbondo que pica como fogo, ele pegou a resina e tapou a bilha. E ali ele prendeu então a segunda parte pelo baú das histórias. Só faltava agora o mais difícil, era Moatia, a deusa que tinha fugido do céu e que nem um homem e nem um Deus havia visto até então. Ele sabia que ela gostava de inhame, aquele fruto